Olá, bom dia, tudo bem? Como que vocês estão passando essa quarentena? Todo mundo preso dentro de casa? Que coisa, né? A gente vai superar isso aí e a gente vai seguir adiante e nós vamos vencer toda essa situação que estamos enfrentando. Bom, nós não vamos parar e nós vamos seguir e nós estamos aqui hoje realizando esse primeiro vídeo para a nossa Semana Santa. A Semana Santa desse ano de 2020, de maneira especial, tem um nome chamado Amor Escrito com Sangue. Esse vai ser o tema da Semana Santa desse ano e nós estamos preparando uma programação especial para as nossas crianças. Então eu estou aqui junto com vocês nessa manhã. Eu agradeço a sua atenção, agradeço o cuidado de você estar com a gente. Estamos aqui junto com o Ministério Infantil da Igreja de Gopoúva. Quero agradecer a oportunidade que me foi concedida de participar com vocês nesse momento, tá bom? Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que se seguirá ao longo da semana. Hoje eu estou aqui com vocês e ao longo da semana outras pessoas estarão. Espero que tanto eu quanto as demais que me seguirão sejamos inspirados para poder trazer uma mensagem de alegria, uma mensagem de esperança, uma mensagem da palavra de Deus para as nossas crianças. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus nos use ao longo desses próximos dias. Eu quero te convidar para uma oração. Então a criançada que está comigo aí, você já ganhou seu ovo de Páscoa? Já está feliz? Já chegou? É trufado? É chocolate branco? Ou não é nada disso? Igual eu. Então vamos lá. Mas de todo modo, não vamos perder a alegria, vamos continuar juntos e vamos fazer uma oração para começar esse momento. Acompanhe comigo a oração, fechemos os olhos, oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, derrame as tuas bênçãos sobre nós, Senhor Deus, e que o Senhor possa falar pela tua palavra. Nos abençoe, nos guarde, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar com vocês, mas eu preciso acordar o meu amigo aqui. Olha, vocês podem perceber que ele está dormindo até agora. Ei, acorda aí, chegou a nossa hora, vamos. Ele está aqui. O nosso amigo Reynold, eu vou pedir para ele algo especial. Eu quero provar para vocês que existem muitas coisas na vida que é possível medir. Então, nosso amigo Reynold, dê um pulo aí pra gente. Nossa, esse cara realmente deve estar com muito sono, hein? Olha o tamanho do pulo dele, desse jeito aí não pula nenhuma pedrinha, né? Dá um pulo maior aí, vai, melhor que você pode. Bom, melhorou bastante. Bom, veja se você está com muito sono, eu vou te dispensar para você dormir, tá bom? Vai lá descansar, eu vou te pôr para dormir de novo. Olha, ele acabou de dar um pulo aqui e eu gravei bem a altura que ele foi. Ele foi nessa altura aqui. Se eu pegar uma régua e colocar ao lado da altura que ele pulou, eu consigo medir e verificar que ele pulou 20 centímetros. Olha, ele pulou mais ou menos o que eu consigo pular. O que eu estou querendo mostrar para vocês com isso? Existem muitas coisas na nossa vida que são possíveis de medida. É possível aferir a medida. Da mesma forma, se eu for tomar um copo de água e eu colocar aqui uma determinada quantidade de líquido, aqui vai ter uma medida, quantos litros eu tomei, qual é o tamanho do pulo que eu dei, enfim, a maior parte das coisas na nossa vida é possível medir. Entretanto, existe uma coisa que não é possível medir nesse universo. E isso que não é possível medir é o amor de Deus por cada um de nós. Quero ler um texto com vocês, está em João capítulo 15, verso 9 e depois verso 13, o texto diz assim, ó: Como o Pai me amou, também eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Essas palavras foram ditas por Cristo e mostram o imensurável amor de Deus por cada um de nós. Veja, deu para medir o pulo do nosso amigo Reynold, que está dormindo aqui.
mas o amor de Deus por cada um de nós não é possível medir. Sabe por quê? Porque esse amor foi escrito com sangue. E quando você dá o sangue por alguma coisa, isso significa que você está dando tudo o que você tem. Como Deus deu o seu Filho, o Filho deu o seu sangue, Deus deu o infinito. Por isso não dá para medir o amor de Deus. O amor de Deus, ele não dá para medir por essa régua. Não dá. O amor de Deus, ele não cabe dentro desse copo com esse lindo canudo. Não dá. O amor de Deus é muito maior. O amor de Deus, ele é infinito. Eu quero contar para vocês algumas histórias que falam do amor de Deus. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa história, tá? E vamos tentar buscar entender o amor de Deus por meio dessas histórias. Existe um lugar em São Paulo chamado Paraisópolis. Talvez lá não seja tanto um paraíso, mas com certeza há uma história muito interessante lá. Jesus e os seus discípulos estavam lá, então você imagine Jesus aqui em Paraisópolis, os seus discípulos aqui junto dele, e Jesus está fazendo uma grande obra lá em Paraisópolis, estava falando do reino de Deus para as pessoas lá. E lá em Paraisópolis a gente tem muitas crianças que quando ouviram falar de Jesus queriam muito chegar perto dele. E uma dessas crianças era o Zica, outra dessas crianças era o Bailão e outro chamava Rabisco. Eram os apelidos dele, Zica, Bailão e Rabisco. Eles falaram, nossa, você está vendo? Jesus está lá, vamos lá falar com ele? E todas as vezes que Zica, Bailão e Rabisco tentavam ir para perto de Jesus, os discípulos não deixavam, eles vinham por aqui, os discípulos fechavam, vinham por aqui, os discípulos fechavam, até que Jesus falou para todos eles e disse, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Então, nesse momento, os discípulos, eles saíram do caminho e permitiram que os nossos 3 amigos lá de Paraisópolis, o Zica, o Bailão e o Rabisco, pudessem ir junto com Jesus. E Jesus abençoou a vida de todos eles, mostrando para a gente que Jesus ele tem um carinho, um amor escrito com sangue para todas as nossas crianças. Cristo ama de forma imensurável todas as crianças. Bom, essa foi a primeira história. Ela fala do amor de Deus para as nossas crianças. Quero contar uma segunda história. E essa segunda história ela não acontece aqui em Paraisópolis, ela acontece um pouquinho mais longe. E nós vamos chamar a atenção lá para um lugar chamado Paris. E temos aqui a Torre Eiffel. Certo dia, Cristo estava com os seus discípulos lá em Paris, passeando por essa cidade conhecida como Cidade Luz. Então Cristo estava andando por essa cidade. E de repente, viu lá no alto, lá bem em cima, muitos metros distante do solo, ele viu uma pessoa chamada Alu. Alu escreve assim, A-L-U-L. Ele viu essa pessoa lá em cima da Torre Eiffel e disse, Alu, desça aqui, porque hoje convém que eu vá na sua casa comer um croissant. E esse Alu aqui chamou a atenção porque Cristo ia comer na casa dele, porque ele era um cobrador de impostos, ele era um político também, só que a diferença é que ele não obedecia a Deus, ele fazia muitas coisas que desagradavam a Deus. E Jesus, mesmo assim, quando estava lá em Paris, viu Alu e decidiu ir lá na casa dele comer um croissant na casa dele. As pessoas ficaram espantadas, mas como assim? Como que Jesus vai na casa de Alu? Como que vai na casa dele comer croissant na casa dele? Gente, que loucura! Cristo foi lá, porque Cristo tinha um amor escrito com sangue por Alu. Ele queria salvar a vida de Alu, assim como deseja salvar a vida de todos nós.
e por essa razão ele foi ao encontro do pecador. Quando a gente diz que Deus ama o ser humano, Deus ama o ser humano pecador. E naquele dia que Cristo foi à casa de Alu, ele fez um pacto com Deus. Ele aceitou o chamado para o arrependimento, para a mudança de vida. Aceitou o amor de Deus e então foi transformado. Deus ama todos os pecadores. E por todos os pecadores, o amor de Deus está escrito com sangue. Quero contar mais uma história para vocês. Olha, hoje não é uma, não são duas, são 3 histórias, mas prometo, essa já é a última história que eu quero contar para vocês. A história que eu quero contar para vocês é a história do bom soteropolitano. Sabe, aqui na nossa Avenida Emílio Ribas, em determinado dia, aconteceu que vinha caminhando o Paulista. Isso, o Paulista veio e caminhando pelo Emílio Ribas, lá perto do Padre Bento. Ele passou mal e caiu. E ele ficou caído lá no Emílio Ribas, precisava de ajuda, mas era tempo de quarentena e ninguém passava por ali. Mas algumas pessoas passavam. E a primeira pessoa que veio passando por ele foi o gaúcho. O gaúcho olhou para o Paulista ali deitado no chão, quase moribundo, e disse: "Bate! Mas esse Paulista está trimachucado? Bom, mas gaúcho, você vai ajudar o Paulista ou não?" O gaúcho se lembrou que lá na casa dele já estava perto de começar o Grenal, e esse jogo ele não podia perder de jeito nenhum, porque o Grenal era na Libertadores, e ele disse assim: "Barbaridade, vou ter que correr para tomar meu chimarrão." E foi embora. O gaúcho, coitado do Paulista, continua com o corpo lá no Emílio Ribas. De repente, surge uma esperança para ele. Surge caminhando o Carioca. O Carioca olhou para aquela cena e disse: "Qual é, meu irmão? Por que tu tá nessa?" Mas o Paulista não tinha como responder essa questão. "Bom, mas Carioca, você encontrou o Paulista aqui no chão da Avenida Emílio Ribas, você vai ajudar o Paulista? Vai ajudar o Paulista ou não?" Foi aí que o Carioca se lembrou que o Mengão ia jogar dali alguns minutos e ele precisava correr, não só por causa do Mengão, mas também porque ele queria assistir o show da Anitta. E malandramente, hein, Carioca? Carioca foi embora. Nossa, quem que vai ajudar? O nosso Paulista já está perto de morrer. De repente, surge nessa história, com a cabeça vermelha, talvez por tanta pimenta que comeu, surge o bom soteropolitano. Ele olha para aquela cena, vê o Paulista, "Maninha, como esse Paulista, como ele está machucado." Ele sofreu muito preconceito dos paulistas, mas o coração do bom soteropolitano, ele é diferente dos que vieram antes. Ele se move de compaixão. Esse é um amor que é manifestado pelo paulista. E ele decide ajudá-lo, Paulista. Esse Paulista não pode ficar aqui, não. Ele tem que receber os cuidados médicos. E o bom soteropolitano, diferente dos outros, ajuda o Paulista. Leva ele lá para dentro do Padre Bento. Ele recebe os cuidados médicos e salva a vida do Paulista. É isso. Bom, o que essa história mostra? Fala também do amor de Deus para com cada um de nós, um amor escrito com sangue, um amor para o nosso semelhante. Todas as histórias que nós contamos aqui falam do amor de Deus. Que Deus nos abençoe para que nós possamos viver esse amor que busca Cristo, esse amor que busca o perdão de Cristo, esse amor que se solidariza com o próximo. Quero ler um último texto com vocês antes de encerrar, que diz assim, 1 João capítulo 4, verso 8, "Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é
Isso mesmo, Deus é amor. Que Deus nos abençoe ao longo dessa semana, que essas histórias sejam representação, uma ilustração viva desse amor que deve contagiar o nosso coração. Quero convidá-los a mais uma oração. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Derrame as tuas bênçãos sobre nós ao longo de mais um dia, de mais uma semana. Isso nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pelo seu carinho. Lembrando, estamos na quarentena e vamos nos manter isolados, hein? Vamos nos manter longe de todo o movimento, tomando todos os cuidados, todas as cautelas. A nossa semana de oração segue, a nossa Semana Santa, Semana da Compaixão. Que Deus te abençoe, virão novos vídeos. E se sair de casa, não lembre, hein? Previna-se.